Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui, o que o Romário falou a respeito do Gabigol. O pilhado aí discordou totalmente e gerou aí, muita treta. Então, fica até o final do vídeo, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Agora, velho Vamp, Vanderlei Nogueira, Mauro também, o Romário deu uma entrevista, hein? Romário deu uma entrevista e um dos assuntos foi o Gabigol. E aí o Romário, ele deixa claro, ele meio que compra o barulho do Gabigol, né? Por causa desse ano ruim dele no Flamengo. O Romário, abrindo aspas pra ele aqui, ele fala: é muito difícil fazer comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. Por quê? O Gabriel, nos últimos 2 anos, tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou como um dos ídolos da história do Flamengo. Se ele não voltar a jogar como antes, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais idade, ele vai continuar se fudendo. Ou ele volta a ser aquele cara lá da área para fazer o gol, ou ele vai ficar correndo errado. Infelizmente. E aí ele continua: eu não sei se é postura. Claro que se ele, no entendimento dele, estiver se sentindo bem jogando onde ele está jogando, que é porra nenhuma, é um direito dele. Agora, se eu fosse ele, repensava: se eu fui o que eu fui, ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz jogando em uma posição e estou jogando errado, vou voltar para jogar na posição original? Vou voltar a jogar na posição original. E nessa posição que eu estou te falando que ele jogava. Ele poderia até ser titular. Nessa que ele está jogando, não vai ser titular em lugar nenhum. E aí, pessoal, já peço aqui, que você já comente aí com esse pedacinho aqui, já do que a gente já viu do Romário falando sobre o Gabigol, Você acha que o Gabigol tem que voltar para sua posição de origem ou o Gabigol tem que ficar, se sacrificando aí, improvisado numa posição que não é dele, Então já comente aqui também, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza, rapaziada? E bora dar continuidade aqui no vídeo. Nem no Flamengo. Ele tá jogando errado. É bom deixar claro que o Gabigol, ele é da mesma galera ali do Romário. Eles são parças, é a galera que tá na noite, muitas vezes. Eu sei, inclusive, qual é a galera. Então, eles têm convivência. O Romário é um cara que sabe o que tá dizendo. Sim, ele tá direto com o Gabigol. Então, ele já deve ter falado isso para o Gabigol. Vocês concordam? E aí? Se ele está sendo um porta-voz do Gabigol, se é um porta-voz do Gabigol, ele está dizendo aquilo que é o que o Gabigol está sentindo. O Romário falou, eu acho que se esse desconforto for grande mesmo, eu acho que ele deve chegar no Tite e conversar. Se é apenas uma observação de longe do Romário, ele acha, é uma visão tática dele, está percebendo que o Gabigol está jogando menos do que pode, se jogasse numa posição diferente faria melhor, é a opinião do Romário. Agora, se ele tem essa ligação que você acabou de destacar aqui e sabe exatamente o que está passando pela cabeça e qual é o desconforto do Gabigol, eu acho que o Gabigol tem que conversar com o Tite. Eu acho que não tem que provocar um inferno interno, mas tem que conversar com o Tite e colocar para ele a dificuldade que está enfrentando. É isso que eu penso. Vamp. Tudo isso aí é conversado, Você viu que em algum momento... Mas você concorda com o Romário? O Gabigol tá em posição errada? O Gabigol mesmo falou, lembra quando o Gabigol, a batata estava assando, que o Pedro começou a fazer o gol? Ele falou, não quero disputar na minha posição. Foi com o Vitor Pereira. Foi, né? Foi. Se resolve. O Tite está lá e conhece bem os dois, O Tite convocou os dois para a seleção, Tá bom, mas você, como boleiro, jogador, você acha que o Gabigol tá na posição errada? Você acha que ele tem que, como disse o Romário, ele tá se fudendo. Você acha que ele tem que pedir para jogar centralizado, que é o que o Tite tá fazendo com o Pedro. Mas, o 9 hoje é o Pedro. Ele quando fica... o Pedro. O que o Romário tá dizendo é isso. Então ele fica como 9, mas não... centralizado, ele vai barrar o Pedro. Porque ele pode... ele não fica preso que nem o Pedro, Ele movimenta pra caramba, Sim. É isso. Vai brigar pela posição dele com o Pedro, pronto. Mauro, você acha que ele tem que jogar centralizado? O Gabigol que ele tem que pedir? Como disse o Romário. O Romário falou, se sou eu pedia. Mas você concorda com o Romário que se o Gabigol... Eu discordo de tudo que o Romário falou. Aliás, eu discordo quase sempre de tudo que o Romário fala, então, mais uma vez, não é novidade nenhuma.
Rapaziada, rapidinho também, novamente. Comente aqui, né, a sua opinião. Você acha que tá na hora com as duas fases, né, do Pedro e do Gabigol? Você acha que tá na hora do Flamengo, né, e do Tite dar uma oportunidade maior para o Gabigol, né, já que o jogador aí, eu acho que questão de movimentação, bicho, vai se destacar um pouco melhor do que o Pedro, né? O Pedro é aquele cara mais centralizado. Então, talvez se começar a dar uma oportunidadezinha um Gabigol na posição dele ali, né? Começar com aqueles jogadores que já vem um entrosamento maior, né? Com Bruno Henrique e o Gabigol, talvez eu acho que daria até um pouco mais certo agora do que começar com o Pedro, né? Mas já comenta aqui também a sua opinião, pessoal. O Gabigol tá jogando mal, porque ele tá mal, ele tá se arrastando, ele tá mal, ele tá sem mobilidade. Tá mal, O Gabigol, 2019 para cá, ele teve bons momentos também até o ano passado. Ele não melhorou em nenhum fundamento. Ele tem números baixíssimos, ele tá levando quase 300 minutos para fazer um gol. Ele tem dado poucas assistências, ele tem sido figura decorativa em alguns jogos. Na final da Copa do Brasil ele entrou, ele pisou na bola e caiu. A fase técnica dele é um horror, é péssimo. Ele deveria parar, repensar e entender o que está acontecendo com ele para voltar a jogar bem. Não é culpa de ninguém, não. E ele nunca foi um centroavante de área. Ano passado, ao lado do Pedro, jogou muito bem. O Pedro como referência e ele com movimentação. Que o Pedro foi para a Copa e tudo. Até o Tite falou isso na própria entrevista quando ele se apresentou. Ele falou que, para mim, são caras diferentes. O Pedro foi porque o Pedro era um 9. Ele queria um 9 típico para ter no grupo. E o Gabriel, o jogador, tinha uma característica que ele achava que outros caras ali poderiam preencher essa lacuna, né? Sendo um segundo atacante e tudo mais. Ele entende que os dois não disputavam o mesmo espaço. Que o Pedro disputaria, de repente, com o Matheus Cunha. Né? Centroavante. E na época foi mesmo, né? O que a gente comentava até, toda a imprensa era isso. Quem vai? É o Pedro ou o Matheus? Foi o Pedro que foi para o Catar. Mas eu discordo, acho que não é isso, não. O problema do Gabriel é outro. Acho que ele precisa realmente se tocar. E até agora não formalizaram a assinatura do contrato dele, da renovação. A informação que eu tenho é que deixaram alinhavado com o departamento de futebol, a decisão é do presidente Rodolfo Landim, e praticamente todos os vice-presidentes, dirigentes, todo mundo é contra. Há uma fortíssima oposição. A renovar com o que ele está pedindo, né? A renovar agora, porque o contrato não acaba agora. O do Bruno Henrique acaba agora em dezembro, por isso a renovação. Acaba daqui a um ano, hoje é dia 31 de outubro. Então faltam exatos 14 meses para terminar o contrato do cara. Então por que essa renovação agora e com aumento, sendo que ele está jogando mal? Muita gente questiona isso. Que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos ser sinceros, jogando o que o Gabriel está jogando, se continuar assim, quem vai oferecer o que custa mensalmente o Gabriel no meio do ano? Quem vai fazer uma proposta? Ele está jogando... O Palmeiras vai para tirar o jogador do Flamengo? Mas talvez. Se ele estiver bem, você acha que se ele estando bem, tem clube melhor. Quando eu jogava, os caras falavam, o melhor lugar do mundo para jogar recebendo dia é o Flamengo. Não, sim, mas eu acho que vai ter clube que vai querer incomodar o Flamengo, como incomodou agora com o Bruno Henrique. Você acha que ele ídolo do Flamengo, jogando bem, a torcida, caindo nas graças, sendo elogiado por todo mundo, ganhando bem, você acha que ele não mete a caneta? Esquece. Não, sim, mas o que é a crítica do Mauro... Eu sei, o Flamengo tem que segurar. Ele não tá jogando e tá pedindo pra renovar por 4 anos, ganhando 2 milhões de reais. Vamos supor, não tem que ter medo do Flamengo. Se ele estivesse jogando bem, poderia ser. Então, assim. tudo bem, o Flamengo não tem que ter medo. O Flamengo, quando chegar a faltar 6 meses, quer sentar aqui, vamos renovar, tá bem, é tanto, ele topa na hora, pô. E também tem um detalhe, acho que se surgir interessado é a chamada cascata. Surgir agora interessado. Né? Eu entendia que era mais fácil aparecer um interessado real mesmo, no caso do Bruno Henrique, acreditei nisso, acho que é um jogador muito importante. O Gabigol não está arrancando suspiros, então acho que ninguém vai aparecer para apresentar alguma coisa melhor do que ele tem no Flamengo. Acho. E o Everton Ribeiro, como está a situação? É a pergunta que eu faço. É isso, depois dessas renovações todas, o Everton Ribeiro tinha acordado, já estava praticamente acordado mais 1 ano. Agora já está pedindo 2. Já está pedindo 2 anos de contrato. Mas é tão simples, né? Você quer 2 anos? Muito obrigado, tchau. Mas é lógico, gente. É lógico. É verdade, mas abre um precedente, né, Mauro? Sim. Quando você vê Bruno Henrique acertando por 3 anos, Gabigol querendo 4, os outros vão pedir mais também. O que foi o Bruno Henrique vai fazer 33, atenção, 30 de dezembro. O Everton Ribeiro em abril faz 35, então ele é quase 2 anos mais velho. Quando o Bruno Henrique terminar o contrato dele, ele vai estar terminando, vai estar fazendo 36, né? O Everton tiver mais 1 ano, ele vai terminar o contrato já perto dos 36. É mais ou menos a mesma faixa de idade. Quem fazia isso? Diferença de meses. Quem fazia isso muito era o Milan. Esperava o jogador. O Milan tinha jogadores mais velhos, esperava a temporada, quer ficar, jogou bem a temporada.
O Milan fazia muito isso. Assim, eu acho o seguinte, o Everton Ribeiro, se ele for não ficar no Flamengo, for para um outro clube, você vai, eventualmente vai fazer uma boa atuação e a gente vai falar, olha como jogou o Everton Ribeiro, alguém dirá, não, viu, o Flamengo abriu mão dele. A questão é o seguinte, a gente tem que entender isso, a demanda em alguns clubes é diferente de outra. Quando o clube tem dinheiro para contratar, a torcida exige mais e quer uma entrega maior. Que o Flamengo não está entregando nada esse ano, pelo contrário, até, do que deveria ser. O Everton Ribeiro não é mais um jogador capaz de ter aquela regularidade de atuações que ele apresentava antes. Então, ou ele entende que ele agora vai ser um reserva, já é um reserva, e vai entrar em alguns momentos. Por um bom meio tempo. Exato, quando ele consegue render. Ele não tem mais força para voltar, marcar, fechar os espaços, ajudar o lateral. Ele fazia isso tudo, e bem. É natural, o cara vai fazer 35, gente, não tem mais 25 anos. Vai ter uma queda, com o jogo toda hora, não vai jogar todos os jogos. O Diego Ribas, o Diego é muito esperto, muito inteligente. O Diego poderia ter ido para um outro clube. Porque ele pensou, para eu ficar num outro clube, recebendo com atraso, possivelmente, um clube que fica brigando para não cair ou apanhando, eu vou ficar no Flamengo, eu sou o capitão, dono do vestiário. Minha família gosta daqui. Pra caramba. Tô aqui, entro alguns jogos, minha família está aqui adaptada, porque os meninos dele nasceram lá fora. Só moraram no Rio de Janeiro. Então tem isso, todo mundo... Por que eu vou sair daqui? Ele ficou por lá. E foi renovando o contrato até encerrar a carreira. Jogava uma partida, jogava outra, vindo do banco. Se eu não me engano, pode jogar e mora lá no Rio. Sim, continuou por lá. Ele mora no Rio. Continuou por lá. Os filhos dele jogam no Flamengo. Então, a realidade, assim, é que o Everton Ribeiro, ele que tem que entender. Agora, se o jogador quiser impor uma situação, o clube fala, obrigado, tchau. O clube tem que ter segurança de que mesmo que esse cara jogue bem amanhã contra você, que ele não está saindo... Você não tem que segurar o jogador porque ele não vai para outro lugar. Ele tem um direito de ir para outro lugar. Você não vai segurar o jogador porque a relação custo-benefício não é boa. É só isso. Porque você vai fazer um contrato com o Ribeiro até ele chegar com 36 anos para 37, por 2 anos. Faz um ano. E se você no ano que vem estiver bem, te renova de novo. Se você estiver voando com 37, 38, eu te renova outra vez. O caso do Bruno Henrique, eu já achei um exagero 3 anos. Mas tem um detalhe, o Bruno Henrique é um dos poucos jogadores que esse ano se salva. Ele voltou de uma lesão grave e ele jogou muito bem. Então é um cara que ainda divide mais a torcida. A torcida fica assim, porra, é muito, mas é o Bruno Henrique. O Gabigol hoje está ao contrário. O Gabriel tem que ter autocrítica, gente. Isso que as pessoas falam, como o Romário, encontrando outros responsáveis pela má fase, eu acho, minha modesta opinião, mais atrapalha do que ajuda esse rapaz. Porque ele vai ficar, se ele embarcar nessa, ele vai ficar se enganando. Ah, não, é porque o posicionamento, não sei o quê. Não é. O Gabriel, ele é muito melhor do que ele está apresentando. E ele está perdendo idolatria de parte da torcida. Você percebe a torcida do Flamengo já mais incomodada, porque ele não está jogando bem. Aí ele sai de um jogo contra o São Paulo, que perdeu o título da Copa do Brasil, e dá uma entrevista, parece que está tudo bem. Uma naturalidade. Vocês viram o Gundogan no final de semana, a entrevista dele? Não. O Barcelona jogando em Barcelona, toma virada do Real Madrid no último lance. Bellingham, para variar. Parabéns ao Mick Jagger. Né? Exato. Aí chega lá o Gundogan para dar aquela entrevista lá, com aquele painel atrás, depois do jogo. Inconformado. Ele falou o seguinte, em outras palavras, falou assim, olha, eu no vestiário eu achei um pouco estranho, porque o pessoal estava chateado com o resultado, mas não estava chateado como deveria estar. E de onde eu venho, uma derrota não é aceita. Ainda mais uma derrota para o grande rival em casa. Ou seja, no Manchester City, quando o City perde um jogo importante, perde para o Arsenal, o Guardiola fica espumando, cobra os jogadores enfia a viola do saco, todo mundo leva um dever de casa. Cara, por que nós perdemos? Erramos aonde? Por que isso aconteceu? Não podemos errar de novo. Ganhando já faz isso. Ganhando faz isso. Então, rapaziada, né, já pra gente de início, falando aqui sobre a fala do Mauro César, né, o que você acha, pessoal, sobre essa entrevista do Romário, né? O Romário está certo quando ele falou que o Gabigol tem que voltar a jogar na sua posição de centroavante, no caso, ali, né, no lugar do Pedro, ou o Gabigol realmente caiu, né? O Gabigol caiu de fase, ele tem que melhorar fisicamente, ganhar massa magra, tá acima do peso. Então, o que é que está afetando aí, né, essa volta por cima do Gabigol, né? Se é posicionamento, que tá jogando aberto, né, não tá na sua posição onde jogou em 2019, ou se é a questão aí, né, de estar acima do peso. Comente aqui, pessoal, e deixe a sua opinião. E falando também sobre a renovação aí do Everton Ribeiro, que pediu 2 anos de contrato. Você está de acordo ou você é contra essa renovação aí, né, de 2 anos de contrato do Everton Ribeiro? Pessoal, já se inscreva aqui no canal também, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, que é muito importante. Na minha opinião, o Flamengo tem que dar apenas 1 ano de contrato. 1 ano de contrato, se o jogador quiser bem, se não, tchau. É que nem o Mauro César falou, né? Se ele joga bem nesse ano, aí o Flamengo vai e opta por mais
um ano, né? Que no caso daria os 2 anos de contrato, beleza? Então, pessoal, vamos trazer também aqui a informação, né? A formação, na verdade, a escalação do Flamengo, que vai enfrentar a equipe do Santos hoje, né? O Flamengo que vai vir aí na seguinte formação, pessoal. Bota aqui o campinho, né? Pra gente estar acompanhando juntos. Botando mais aqui, diminuindo. O goleiro, né? Continua aí com o Rossi, assumiu a titularidade do Mengão, né? O goleiro Rossi. E comente aqui, pessoal, se realmente está acertando aí na posição de goleiro, né? O Rossi que chegou aí, tomou a vaga, né, do goleiro aí que era que veio do sub-20 do Flamengo, né? Então, o Flamengo vai entrar na seguinte formação, pessoal. O goleiro é o Rossi, né? Os 2 zagueiros aí, Léo Pereira e Fabrício Bruno. O Wesley na lateral. E aí, rapaziada, já tá na hora de dar aí uma oportunidade pro Varela, tá na hora de dar uma oportunidade aí para o Mateuzinho, ou tá certo em começar com o Wesley, né? Eu vi aí muitas críticas, venho acompanhando muitas críticas aí, né, pro jogador Wesley aí nos últimos jogos do Flamengo, né? Então, vai ser o Wesley na lateral esquerda, continua o Ayrton Lucas, ele vai recuar o Gerson, né? O Gerson vai vir para volante junto com o Thiago Maia. Lembrando, o Thiago Maia é um jogador que, na minha opinião, é uma característica assim mais de sair para jogo. Ele não é igual um João Gomes da vida, aquele cara de pegada no meio de campo, né? Então, ele e o Gerson ali pode ser que o Flamengo sofra bastante aqui na marcação, né? Nesse meio de campo, beleza? Vamos ter também aqui mais avançada a Arrascaeta. No lugar do Everton Ribeiro, que está suspenso, vai ser o Luiz Araújo. Sem dúvidas aqui, o melhor encaixe, né? Um cara aí, jogando aqui aberto na ponta direita. Canhotinho, habilidoso, velocidade, né? Chegou praticamente para fazer a função do Everton Ribeiro. Vai ter na outra ponta esquerda aberta o Bruno Henrique. Não jogou bem no último jogo, né? Contra a equipe do Vasco da Gama. Mas é um jogador muito fundamental. É um jogador que ainda está acima da média, né? Aí de todos que estão jogando na equipe do Flamengo. Ele e o Pulgar, sem dúvidas, são jogadores que estão acima da média, né? E de centroavante vamos ter aí o Pedro. Então, entre o Pedro e o Gabigol, que é uma das que mais gera, né, repercussão, querendo que o Gabigol volte a ser titular. Não, tem que ser banco. Então, já comente aqui, pessoal, Pedro ou Gabigol. Quem você iniciaria se você hoje fosse um treinador do Flamengo? Se você iniciaria com o Pedro ou você iniciaria aí com o Gabigol, né? Então, provavelmente vai iniciar com o Pedro novamente contra a equipe do Santos. O Flamengo vem nessa seguinte formação, né? Você trocaria alguém por alguém aqui, né? Eu acho que não dá pra... Como fazer aqui, botar o Vitor Hugo, tirar o Thiago Maia para poder avançar o Gerson. Não vai ter como, acho que vai ser a melhor formação, tem que ser essa, né? Nessa seguinte formação. E o Flamengo, né, vem na formação simples aí, né, com a Arrascaeta, aquele cara mais avançado ali, que do meio de campo para frente é muito perigoso. Se pegar com espaço, sempre leva perigo, né? Então, esse aqui foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês humildemente aí se inscrevam no nosso canal Mengão News Oficial para você receber notícias do Flamengo de hoje, notícias do Flamengo e notícias atualizadas do Flamengo, beleza? Mauro César aí trouxe a informação junto com o Pilhado, junto com o Vampeta. Então, já se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Lembrando que hoje tem um jogo entre Flamengo e Santos, beleza?